Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de aula no programa Saber Direito, onde o nosso tema é a Lei 8.112 de 1990. Estamos no nosso segundo dia com a participação do Flávio, da Claire, do Gabriel. Obrigada novamente a vocês. E nós hoje vamos trabalhar o tema provimento, vacância e deslocamento. Eu, Lucília Sanches, professora de Direito Administrativo, continuo com vocês trabalhando toda a Lei 8.112 até a nossa quinta aula. Lembrando o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Envie suas dúvidas, suas sugestões, lembrando de colocar especificamente qual que é o tema, qual que é a aula, meu nome, para facilitar no envio das perguntas de vocês. Na aula passada, nossa primeira aula, nós fizemos uma pequena introdução a respeito dos agentes públicos, dos cargos, dos empregos, dos diversos tipos de cargo e da função pública. E hoje a gente vai começar a falar mais especificamente sobre a Lei 8.112, onde nós vamos trabalhar o tema provimento, o tema vacância e o tema deslocamento. A começar por provimento, porque a gente consegue fazer uma sequência bem lógica da Lei 8.112. Nós vamos conseguir seguir a Lei 8.112 tal qual ela está. E o tema provimento, portanto, é um tema de extrema relevância, não só para quem pretende entrar num cargo público, para quem já está, para quem vai fazer concurso e para os advogados de forma geral, para que possa orientar os seus clientes nos procedimentos necessários. Antes de mais nada, o que é provimento? Provimento é o preenchimento de um cargo, é a ocupação de um cargo. É quando o servidor é chamado a preencher, a ocupar, a fazer parte de um cargo público. E aí, claro que a gente pensa, num primeiro momento, a respeito da prestação do concurso. Passei no concurso, vou ocupar um cargo público, vou prover um cargo público. Só que existe o provimento também, mesmo depois que você já ocupa um cargo público. Ou seja, você já faz parte da administração e pode haver provimento. Você pode preencher, ocupar outros cargos públicos por diversas circunstâncias. Porque foi promovido, porque sofreu alguma lesão e precisa se adaptar, enfim. Existe o que nós chamamos de primeiro provimento, que é aquele que decorre da prestação do concurso e da aprovação. E existe o que nós chamamos de provimentos decorrentes ou derivados. São aqueles que decorrem do primeiro, ou seja, derivam do primeiro, chamado de originário. Portanto, nossa primeira divisão vai ser: provimento é o preenchimento de cargo. E pode ser dividido em provimento originário, que é o primeiro, e provimentos derivados, que são 6, são decorrentes. Primeiro provimento originário, é a nomeação. Nomeação é o provimento originário, é o primeiro. É a nossa primeira relação com a administração pública. Nós prestamos concurso público, somos aprovados e a administração nos nomeia. Ela nos chama a preencher um cargo público. Portanto, o provimento nomeação depende da aprovação em concurso público. Eu me invisto quando eu, após a nomeação, tomo posse. Portanto, não confundam preencher um cargo com investidura. A investidura é uma relação da pessoa física com a administração e é uma relação, em regra, posterior ao provimento originário, a nomeação. No caso da 812, por exemplo, a investidura se dá com a posse. Em âmbito estadual, a investidura, no estado do Rio, por exemplo, ela ocorre com a nomeação, com a posse e com o exercício. Então, a investidura ela pode variar de acordo com a esfera que você presta o seu concurso público. O provimento originário é sempre o mesmo, a nomeação. A partir do momento que a gente foi nomeado, nós temos aí as diversas outras possibilidades de provimento. São os provimentos que decorrem, se originam do provimento originário. Por isso são chamados de provimentos derivados ou decorrentes. E aí nós temos 6. Uma noção geral sobre esses 6 nós podemos anotar aí. E aí eu não vou seguir a ordem da lei, mas eu vou seguir uma ordem que eu entendo mais lógica para que a gente absorva, tá? Readaptação, reversão, reintegração, recondução, promoção
e aproveitamento. São 4 R's e 2 diferentes. Nós analisaremos cada um agora, passo a passo, para que a gente perceba a diferença entre eles, que isso é de fundamental importância. Começando pela readaptação. Se a gente faz parte da administração, ou seja, de qualquer outro lugar onde a gente trabalhe, e a gente sofre uma pequena limitação física, uma pequena limitação mental, mas continua apto ao trabalho, a gente não vai perder nosso emprego. A gente vai passar por uma adaptação, onde é verificado o que a gente pode fazer para continuar trabalhando ali, e feita essa análise, eles colocam a gente naquela nova circunstância. É isso que acontece com a readaptação. A readaptação acontece quando o servidor sofre uma limitação, seja física ou seja mental, que dificulta ou inviabiliza o exercício daquela atividade que ele prestava, mas não o torna inapto para o exercício das atividades de modo geral. Ou seja, ele não passa a ficar impossibilitado de trabalhar, ele passa a ficar impossibilitado de exercer aquela função especificamente. Imaginem, por exemplo, que você é digitador, você faz audiência com aquele juiz digitando a audiência. E você tem um problema antigamente chamava LER, né? Agora não me recordo qual que é o nome atual dessa LER. Mas você tem um problema de LER e você não tem mais aquela capacidade, nem pode continuar digitando. Você tem capacidade de continuar trabalhando. Você pode, por exemplo, sair da sala de audiência e atender o público, os advogados no balcão. Isso não vai interferir a sua orientação com os braços, motora. Enfim, imaginem, por exemplo, você que é motorista e aí você sofre um acidente, perde algum movimento de perna ou até mesmo de braço, ou você tem um derrame, diversas possibilidades, diversas limitações físicas ou mentais que a gente hoje sofre, mas que não limitam a gente para o trabalho como um todo, limitam para aquela atividade. O que é feito? A gente readapta aquela pessoa, coloca ela numa nova função para que ela continue trabalhando, não mais naquelas condições onde ela hoje não tem possibilidade. Só que é importante que a gente observe o seguinte: eu não posso aproveitar e falar assim, poxa, eu não consigo mais ser digitador, então vou virar juiz, né? Porque o juiz fica falando para alguém digitar. Olha que ótimo, né? Vou sofrer essa limitação e passo a ser juiz. Isso não pode. Se você é analista e sofre limitação, você tem que exercer uma outra função de analista. Se você é técnico e sofre limitação, você tem que exercer uma outra função de técnico. E assim, dessa forma, juiz continua juiz, sucessivamente. Você não vai poder ter uma alteração de cargo, uma alteração na sua carreira, na sua classe, em razão disso. Não pode acontecer o que a gente chama de desvio de função. Não pode fazer uso disso para o desvio de função. Lucília, eu entendi exatamente essa questão. O que eu tive dificuldade é de imaginar a seguinte situação. Eu sofri essa limitação. No entanto, não tem nenhum cargo para que eu seja colocado, para que eu seja readaptado. Como é que fica a minha situação? Na questão da readaptação, ainda que não tenha um cargo vago para que esse servidor seja colocado, a gente coloca esse servidor numa situação que nós chamamos de excedente. Apesar de não haver cargo, ele vai trabalhar na situação de excedente. Ele trabalha sem cargo. O primeiro cargo que vagar será dado a ele. Entendido? Então, na readaptação é possível o excedente. E a readaptação é muito próxima da reversão, porque nas duas a gente tem um problema físico, um problema mental. Só que a readaptação é menos grave. Eu sofri uma limitação para uma atividade específica, não para o trabalho como um todo. A reversão já é um pouco mais grave. Na reversão, eu sofro uma limitação para a atividade como um todo. Eu não tenho mais condições de trabalhar. Eu me torno inválido para o trabalho como um todo. E a consequência lógica da invalidez para o trabalho é a aposentadoria por invalidez. E aí eu me aposento por invalidez. Uma vez que eu estou aposentado por invalidez, a gente sabe que hoje em dia, graças a Deus, nós temos diversos tratamentos médicos, a medicina evolui
em passos largos a cada momento. E digamos que surge aí um tratamento para aquele problema que eu tinha. E eu que estava inválido, agora passo a ser válido. Não sei se vocês acompanharam, mas o Irã, salvo engano, desenvolveu um mecanismo onde a pessoa é quase um Robocop. A pessoa que tinha paraplegia, ela hoje consegue andar, movimentar braço, perna, ainda está em experimento. Digamos que essa seja a circunstância aqui. Alguém que não conseguia, volta a trabalhar. O nome que a gente dá, o nome iuris que a gente dá para esse retorno ao trabalho de alguém que estava inválido é reversão. Então, a reversão acontece quando você era inválido para o trabalho e agora passa a ser válido para o trabalho. Acontece quando, como diz a lei, não existe mais os motivos ou a invalidez que te levaram à aposentadoria por invalidez. Quando são insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez. Eles não existem mais, são insubsistentes. Você retorna ao seu trabalho. E nesse ponto, tal qual na readaptação, ainda que não tenha cargo vago. Se não tiver cargo vago aqui, você fica como excedente. O primeiro cargo que vagar será dado a você. Então, apesar de não ter cargo vago, é possível o seu retorno. Lucília, mas a minha dúvida é, como que vai ser identificado que agora eu estou bom, que agora eu não tenho mais invalidez? De tempos em tempos, a pessoa que se aposenta por invalidez, ela faz exames. E aí, verificada essa situação de não invalidez mais, o médico vai determinar que ele volte ao trabalho, vai ter todo um procedimento. Ou você mesmo pode avisar, olha, agora eu fiquei bom, eu quero voltar a trabalhar, volto ao trabalho. Então, você pode chegar à administração e informar isso, ou você pode aguardar o período do exame médico e o médico determinar que agora você está novamente apto ao trabalho. Essa é a reversão propriamente dita. Porque quando vocês forem ler a 812, se depararem com a reversão, vocês vão observar que existem dois tipos de reversão. Existe essa que eu acabei de falar, mas existe uma outra reversão que foi acrescentada por medida provisória, medida provisória 2225 de 2001. Acrescentou à Lei 8.112 uma segunda hipótese de reversão. Essa segunda hipótese de reversão só se chama reversão porque também é o retorno de alguém que estava aposentado. Mas em nada se parece com a primeira hipótese de reversão que nós acabamos de ver. Não há nada de comum a não ser o fato de que nós temos aqui a volta de alguém que também estava aposentado. É possível que a gente entenda essa segunda hipótese de reversão sem que nós entendamos o momento histórico em que ela foi introduzida na Lei 8.112. Porque essa segunda hipótese de reversão, ela é muito mais política do que jurídica. A segunda hipótese de reversão, ela nasceu em razão daquelas alterações a respeito do regime de previdência do servidor. Nós sabemos que o servidor, ele tinha um regime de previdência extremamente distante do regime previdenciário do INSS. Inclusive, o servidor tinha a possibilidade de aposentadoria integral. Ou seja, o que eu ganhava na atividade, eu levava para a inatividade. E de forma imediata. Se hoje os ativos recebiam aumento, eu inativo hoje recebia aumento. Até que veio uma proposta de alteração da Constituição, onde era retirado do servidor essa possibilidade de aposentadoria integral. A consequência lógica disso e prática e imediata na época foi a seguinte: todos aqueles que podiam aposentar com aposentadoria integral não quiseram esperar. Eles vão cortar sua aposentadoria integral. Você hoje recebe 15 mil, 10 mil e consegue aposentar com 15 mil, 10 mil. Você não vai esperar para que você aposente da manhã com 10, 12, 9, enfim. Então, todos os servidores que trabalhavam, mas já tinham condições de se aposentar, aposentaram. E a administração ficou desfalcada. Logo depois que eles aposentaram e a administração estava desfalcada, a emenda à Constituição que cortava, que retirava do servidor
a possibilidade de aposentadoria integral foi aprovada, mas com veto especificamente nessa parte. Ou seja, não foi retirada a aposentadoria integral do servidor. A emenda passa, mas sem retirar do servidor a aposentadoria integral. Os servidores, então, que ainda queriam trabalhar, mas aposentaram com a possibilidade desse corte, começam a se unir e pensar numa possibilidade de volta. E se unem e levam essa questão à própria administração. E aí o Poder Executivo, através de uma medida provisória, cria essa segunda hipótese de reversão, chamada reversão no interesse da administração. É uma reversão para que esses servidores, até então aposentados, voltem, ocupem os seus cargos, porque ela estava desfalcada, não havia tempo ainda de ter sido feito concurso público, e aí a gente sana o problema do servidor e o problema do desfalque na administração. Mas é importante que quando a gente leia a lei, a gente observe que essa reversão no interesse da administração, ela tem diversos requisitos, diversos critérios que devem ser obedecidos. Não é simplesmente criou-se a reversão, eu volto hoje. Não é assim. São 5 os critérios para a reversão no interesse da administração. 5 critérios. Primeiro critério é que o cargo estivesse vago. E ele estava, né? Você tinha acabado de sair, não deu tempo ainda de fazer o concurso público. Então, o critério do cargo vago é um critério fácil da gente superar. Segundo critério, era a necessidade de que você fosse um servidor estável. Você não poderia voltar se você ainda não tivesse adquirido a estabilidade. Então, olha como é que os conceitos da aula anterior são importantes nesse momento. Não basta você ter ocupado um cargo efetivo. Era importante que você, além de ocupar um cargo efetivo, já tivesse adquirido a estabilidade. Aí você poderia voltar. Terceiro requisito para que você alcançasse essa reversão. Você tinha que ser aposentado voluntariamente. Não poderia ser hipótese de aposentadoria por invalidez, nem a aposentadoria compulsória. Esse requisito eu costumo brincar que é desnecessário. Seria desnecessário que a lei colocasse. Porque, veja bem, se você aposentou por invalidez, ou você continua inválido, e obviamente você não tem condições de trabalhar, ou você não está mais inválido e já existia uma hipótese que resguardava essa circunstância, que é a reversão em razão da invalidez não existir mais. Então, por óbvio, a gente já poderia eliminar esse tipo de aposentadoria. Também poderíamos eliminar a aposentadoria compulsória, porque a Constituição fala, acima de 70 anos, o servidor tem que aposentar, não pode mais trabalhar, não posso passar. E eu costumo brincar com os meus alunos. Eu só conheço uma pessoa que depois de 70 consegue diminuir de idade, né? Não sei se vocês viram o filme do Benjamin Button, até onde eu sei, só ele hoje consegue ir fazendo 69, 68, enfim. Todos nós, depois de 70, vamos 71, 72, então é impossível, se eu hoje me aposento na compulsória, eu consiga voltar. Portanto, só sobrou aposentadoria voluntária, só sobrou aquela em que eu peço para aposentar. Terceiro requisito, portanto, tranquilo da gente entender, tranquilo da gente guardar. Já falamos a respeito do cargo vago, do servidor ser estável e da aposentadoria dele ser voluntária. É importante que a gente saiba também que era necessário que o servidor solicitasse a sua volta. A administração não chamou os servidores, não convocou os servidores a retornar. Isso dependia de uma vontade de cada servidor, do interesse dele de voltar ou não, desde que estabelecidos ou obedecidos todos os requisitos que nós estamos analisando. Então, era necessário que o servidor solicitasse a sua volta. E o último requisito, o quinto requisito, é interessante, porque é uma limitação temporal para essa reversão. É necessário que o servidor solicite em 5 anos. Se o servidor, a contar da aposentadoria dele, não solicita a sua volta em até 5 anos, ele perde a chance de solicitar essa volta. Então, para a gente
esquematizar, organizar na nossa cabeça os 5 requisitos para essa reversão no interesse da administração de forma rápida e objetiva. Servidor estável, cargo vago, aposentadoria voluntária, solicitação de volta, prazo de 5 anos a contar da aposentadoria. Obedecidos todos esses requisitos, era possível a reversão no interesse da administração. Com isso, a gente fecha as 2 primeiras hipóteses de provimento derivado. E passamos para a segunda, que também é um provimento derivado que começa com a letra R, né? Eu costumo brincar, são 4 R's, 4 recondução, readaptação e agora reintegração. Terceiro, reintegração. O que seria a reintegração? Reintegração, ela acontece quando o servidor, ele é demitido, ele é mandado embora, ele perde o seu cargo público, mas ele consegue mudar essa circunstância, ele consegue invalidar a sua demissão. Ele consegue, seja administrativamente ou judicialmente, tornar inválida, anular essa decisão, essa demissão. E aí ele retorna ao serviço público, especificamente ao seu cargo de origem. Portanto, conforme diz a lei, a reintegração é a invalidação administrativa ou judicial, invalidação administrativa ou judicial da demissão de um servidor estável. Da demissão de um servidor estável. Uma vez que a gente entendeu os conceitos da primeira aula, fica fácil de perceber que, lógico, só o estável vai poder voltar. O não estável não tem direito àquela circunstância. Se você consegue, portanto, invalidar a sua demissão, seja de maneira administrativa, num processo administrativo, seja num processo judicial, você será reintegrado ao seu cargo de origem. Inclusive, com alguns danos morais, né, pagamento de danos morais e materiais, porque você ficou sem seu cargo, sofreu algum prejuízo, deixou de receber, tudo será restituído a você. Mas, para que a gente ligue essa forma de provimento derivado à 4ª forma de provimento derivado, é importante que a gente perceba o que acontece com quem estava no seu cargo. Qual que vai ser a consequência de você voltar ao seu cargo e ter alguém ali ocupando o seu cargo? Porque na reintegração, como é direito seu, você volta para o seu cargo, mas seu cargo pode estar ocupado. E a reintegração não pressupõe cargo vago. Ainda que ele seja ocupado, é direito seu voltar. Mas, o que a gente faz com aquele servidor que está ali no seu cargo? Aquele cargo para o qual você volta? Esse servidor será, a princípio, reconduzido ao seu cargo anterior. Então, o servidor que ocupava o seu cargo e você é reintegrado e tira ele dali, ele será, a princípio, reconduzido ao seu cargo anterior. Só que pode haver alguém ali no cargo anterior dele. E aí a gente se pergunta, o que a gente faz? Porque eu costumo brincar, 2 servidores não ocupam o mesmo cargo no espaço, é lei da física, né? 2 corpos não ocupam, 2 servidores também não ocupam o mesmo cargo no espaço. Eu já reconduzi ele ao cargo anterior dele, mas lá tem alguém, lá tem um servidor. O que eu vou fazer? Primeira coisa que nos vem à mente é, Lucília, logicamente, pego essa pessoa e reconduzo ao cargo dela. Isso parece muito prático, mas se a gente pensar que a administração publica tudo, tem um formalismo, tem vários critérios, e pensar que isso geraria um efeito dominó, porque imagine, alguém é reintegrado e a pessoa que está ali é reconduzida. Quando ela chega no cargo dela, tem alguém. Se a gente reconduzir, pode ter alguém, e aí a gente vai ter que reconduzir. E aí ter alguém, reconduzir, ter alguém, ia ser um efeito dominó, concorda? Ia ser bastante trabalhoso. Então, para evitar esse tipo de coisa, até porque todas essas reconduções demandariam publicações em diário oficial, análise, enfim, o que a Lei 8.112 resolveu? Você foi reintegrado. A pessoa que estava no seu cargo é reconduzida. Se ela chega ao cargo dela e existe outro servidor ali, ao invés de nós reconduzirmos também esse outro servidor, nós vamos pegar
o reconduzido e vamos tentar aproveitá-lo em outro cargo. Então, veja bem, você é reintegrado, a pessoa que está ali, a princípio é reconduzida, mas se ela chega no cargo anterior dela e já existe alguém, nós vamos tentar aproveitá-la em outro cargo. Lucília, só que não existe nenhum cargo vago, eu não consigo aproveitá-la em cargo nenhum. Ela perde o seu cargo? Se ela foi estável, não. Nós vimos a estabilidade só naquelas circunstâncias que nós estudamos na aula anterior. Então, se eu não consigo aproveitá-la em nenhum outro cargo, porque não existe cargo vago, eu deixarei essa pessoa em disponibilidade. Eu me volto a essa pessoa e digo, olha, você vai ficar em casa, disponível para mim. Quando eu precisar, quando eu te chamar, você vem. Então, você ficará em disponibilidade. Voltando no percurso, para que a gente tenha isso fixo e para que a gente entenda. Alguém é reintegrado, porque invalidou a sua demissão. A foi reintegrado porque invalidou a sua demissão. B, que estava no cargo de A, será reconduzido. Só que quando B é reconduzido, ele se depara com C. E aí, dois servidores não ocupam o mesmo cargo no espaço. Portanto, B será aproveitado em outro cargo. Se não tiver nenhum cargo vago para nós aproveitarmos B, B ficará em disponibilidade. Fica em casa, disponível, esperando a administração. Quando a administração chamar, B volta. E aí a gente se pergunta, fica em casa como? Fica em casa recebendo, porque afinal de contas B não queria parar de trabalhar. A administração, a lei é que determinou essa circunstância. Então ele recebe. O servidor que está em disponibilidade recebe. No entanto, claro que ele não pode receber a mesma coisa de alguém que está trabalhando. Não seria justo, feriria o princípio da isonomia. Daí, B receberá de forma parcial, ou seja, de forma proporcional. B vai receber proporcional ao tempo de serviço. É feito um cálculo onde a gente vai analisar o tempo de serviço de B e vamos verificar quanto B vai receber. Então, a reintegração pode levar a uma recondução, a um aproveitamento, ou até mesmo a uma disponibilidade. Portanto, quando a gente estuda a terceira forma de provimento derivado, automaticamente a gente estuda a quarta, que é a recondução. Porque, em regra, a reintegração leva à recondução. Recapitulando, portanto, a quarta forma de provimento derivado chama-se recondução. E recondução é pegar algum servidor que está num cargo onde alguém foi reintegrado e enviá-lo ao seu cargo anterior. Então, a recondução, ela tem como uma das origens a reintegração do anterior ocupante do cargo que você está. Mas não é só. O nome recondução, a expressão recondução é usada em duas circunstâncias. Uma é essa. Um dos provimentos derivados recondução é esse. Porque é possível também o provimento derivado recondução numa segunda circunstância completamente diferente dessa primeira que nós acabamos de analisar. É possível também que haja recondução porque você foi reprovado no estágio probatório. Como assim, professor? E aí, mais uma vez, uso o Flávio, meu querido aluno, para vocês conseguirem concretizar e visualizar isso. Flávio hoje é técnico do STF. E aí, Flávio está se formando, passou na OAB com certeza, e Flávio faz concurso para analista. Agora, tem o curso superior, você é analista do STF. Ou analista de alguma outra área. Poderia ser analista do TRE, enfim. Ele vai fazer concurso agora para analista federal, desde que seja no âmbito federal, porque afinal de contas nós estamos estudando a 812, que é uma lei federal. E aí Flávio faz o concurso para analista e obtém êxito também. Muito bom, obtém êxito. Ele entra. Gente, a cada novo concurso, uma nova nomeação, uma nova posse, um novo exercício, um novo estágio probatório. Não é porque ele já é servidor federal que ele não precisa mais de prestar ou de ser avaliado pelo estágio probatório antes de prestar concurso.
que ele entra e começa a ser avaliado, seu estágio probatório. Ao final daqueles 3 anos que nós vimos na aula anterior, na verdade, lembram-se, 4 meses antes dos 3 anos, Flávio recebe a notícia de que ele foi reprovado. Bagunçou demais, achou que já estava tudo ganho, foi reprovado. Como o Flávio já era servidor federal, e ele, ao deixar o cargo de técnico, ele não se desligou, ou seja, ele não pediu a sua exoneração, ele pediu apenas um afastamento para um novo estágio, ele tem a possibilidade de voltar para o cargo de técnico. Ou seja, ele tem a possibilidade de ser reconduzido ao cargo de técnico do STF. Então, a segunda hipótese de recondução é essa do Flávio, onde a gente é reprovado no estágio probatório de um cargo federal, mas já era servidor federal estável. Eu não fico desabrigado, desamparado. Eu volto ao meu cargo federal anterior, porque eu não me desliguei dele, eu pedi apenas um afastamento para um novo estágio. Então, recapitulando, recondução são 2 hipóteses completamente distintas. Uma é essa que a gente acabou de ver, reprovação no estágio probatório. A segunda, ou que a gente analisou primeiro, decorre da reintegração do anterior ocupante do cargo que eu estou. Reintegração do anterior ocupante do cargo que eu estou. Com isso, a gente termina a nossa 4ª hipótese de provimento derivado. Consegue já passar para a 5ª, são 6. E a 5ª hipótese de provimento derivado já foi aventada aqui por nós. É a chamada, ou é o chamado aproveitamento. Nós aventamos o aproveitamento porque, lembram-se, aquele cara que foi reconduzido, aquele servidor reconduzido, se deparou com outro servidor. E 2 servidores não ocupam o mesmo cargo no espaço. Portanto, o que a gente fez com B? Aproveitou B em outro cargo. Por isso, uma das hipóteses de aproveitamento é pegar um servidor que estava no cargo reintegrado, que não conseguiu ser reconduzido e aproveitá-lo em outro cargo. Essa é uma das hipóteses. Mas existe uma segunda, que é chamar ao trabalho aquele servidor que está em casa. Lembra-se daquele servidor que está em casa, o disponível, não consegui ser reconduzido, não consegui ser aproveitado, fui para casa. Vagou um cargo, sou aproveitado. Então, eu também digo aproveitamento quando eu digo que eu estou chamando alguém que estava em disponibilidade a preencher um cargo. Aquele que estava em disponibilidade será aproveitado, voltará para a administração na forma do aproveitamento. Na forma do aproveitamento. Não gostei, eu quero continuar em casa. Estou recebendo menos, mas eu estou achando ótimo ficar em casa à toa. Posso? Obviamente que não. Obviamente que, se você fizer isso, a sua disponibilidade será cassada. Sua disponibilidade será cassada. Então, lembrando que a 5ª hipótese de provimento é o aproveitamento e nós analisamos as 2 circunstâncias deste aproveitamento. A última é uma hipótese muito interessante e fácil de qualquer um visualizar, que é a promoção. Todo mundo já sabe o que é uma promoção, aliás, espera ser promovido um dia. Então, a última hipótese de provimento derivado é a promoção, é uma movimentação vertical na estrutura organizacional da administração. Só peço que vocês não confundam promoção com ascensão. A promoção é uma hipótese de provimento derivado aceita. A ascensão foi uma hipótese de provimento derivado declarado inconstitucional. Declarado inconstitucional. Então, a promoção, provimento derivado vertical, hoje é aceita. A ascensão não é possível mais. A ascensão não é possível. Relembrando, portanto, os 5 provimentos derivados, ou melhor, os 6 provimentos derivados, agora retornando na ordem inversa que nós analisamos, promoção, aproveitamento, recondução, reintegração, reversão e readaptação. Cada um com as suas características, não confunda, não misturem essas hipóteses. Tudo bem? Totalmente diferente do que a gente acabou de ver, é o que a gente chama de vacância. Se provimento é o preenchimento de um cargo, vacância é deixar o cargo vazio, é deixar o cargo vago. Não se confunde com provimento, são os opostos. Então, vacância são as hipóteses
em que eu vou deixar o cargo vago, em que eu estou me retirando do cargo e não preenchendo o cargo. 7 são as hipóteses de vacância, assim como 7 foram as hipóteses de provimento. 1 originário e 6 derivados. Então, 7 provimentos, 7 vacâncias. As 7 hipóteses de vacância estão bem listadas na lei. São, para que a gente já tenha uma noção geral, exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. São essas as 7 hipóteses em que o servidor deixará o seu cargo vazio, ou seja, vacância. 7 hipóteses de vacância. Quando nós listamos as 7 hipóteses de vacância, imagino que vocês tenham percebido que algumas hipóteses de vacância são também provimento. Perceberam isso, né? 2, na verdade, hipóteses de vacância são também provimento. Professora, como assim eu estou deixando vago, mas eu estou preenchendo? Quais são as 2 hipóteses de vacância que são vacância e provimento? Vê se vocês conseguem identificar aí. Podemos listar 2 hipóteses de vacância que são também provimento? Promoção e readaptação. Por que essas 2 são vacância e são provimento? Porque quando eu sou promovido, eu deixo o cargo de técnico nível 1 vago e me torno técnico nível 2. Então, ao mesmo tempo em que eu preencho um cargo, eu deixo o outro vazio. Técnico nível 1, técnico nível 2. Vacância e provimento ao mesmo tempo. Vacância e provimento ao mesmo tempo. E readaptação, mesma coisa. Eu não consigo mais ser digitador, lembram-se disso? Numa sala de audiências. Mas eu vou conseguir agora atender o público, atender o balcão. Então, eu saio da digitação e vou para o balcão. Deixo a digitação vaga, mas preencho o cargo do balcão. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um provimento, eu tenho uma vacância. Ao mesmo tempo que eu tenho provimento, eu tenho uma vacância. Portanto, com isso a gente também percebe uma segunda situação interessante. Vacância não significa acabar com o meu vínculo com a administração. Eu posso deixar um cargo vazio, mas continuar me relacionando com a administração. Vacância é simplesmente deixar um cargo vago, sem que necessariamente eu tenha que perder o meu vínculo com a administração. Obviamente, gente, se eu faleço, perdi meu vínculo com a administração, concorda? Por enquanto é assim. Ainda não chegamos no extremo de não ser assim ainda. Não duvido que no futuro não seja, né? Quem sabe a gente vai trabalhar lá de cima. Mas hoje o falecimento é a vacância com a perda do vínculo. No entanto, eu posso ter a vacância sem a perda do vínculo. Nessas 2 hipóteses que a gente acabou de ver. Onde eu deixo o cargo vago e preencho o outro. Mas não só. Na posse em outro cargo inacumulável também, eu continuo com o vínculo. Só que deixo aquele cargo vago. Então, não se confundam e pensem que vacância é o meu desligamento da administração. Desligamento é vacância, mas vacância não é desligamento. Ou seja, 2 das vacâncias são hipóteses de desligamento. As 2 primeiras, exoneração e demissão. Nesses 2 casos eu me desligo. E no último, porque eu faleci, não tem como por enquanto. Mas os desligamentos extra-falecimentos são apenas exoneração e demissão. A exoneração, porque é um desligamento em que eu peço, não quero mais trabalhar aqui, cansei, quero sair, ou porque eu fui reprovado no estágio probatório, olha, você é bom de passar no concurso, mas não deu no seu estágio probatório. E a demissão, que é aquele desligamento onde o servidor sai porque ele foi punido. Então, é fundamental, é crucial que a gente perceba que demissão é uma punição. Exoneração não é punição. Nunca entendo a exoneração como punição. Porque isso no dia a dia as pessoas falam de forma errônea. Isso para quem vai prestar concurso aparece sempre para tentar confundir vocês.
Exoneração é um desligamento sem punição, porque você quis, por exemplo. Demissão é o desligamento com punição. É uma das formas de punição que nós vamos analisar lá na 5ª aula. Nesse momento, é importante apenas que a gente distinga uma coisa da outra. Exoneração, desligamento sem, demissão, desligamento com. Eu associo, para você tentar perceber, com a CLT, onde nós temos a demissão com justa causa e a demissão sem justa causa. Lá na CLT, eu peço demissão, e aí eu estou saindo porque eu quis. Ou eles dizem, olha, você não fez nada de errado, mas eu preciso te demitir, eu preciso te cortar. A demissão sem justa causa é trazida para cá com o nome de exoneração, a título de comparação, é claro. Ou seja, você quer sair, ou eles precisam te cortar sem que você esteja sendo punido, exoneração. A demissão com justa causa, aqui recebe o nome de demissão, tá? Então, associem dessa forma que eu acho que facilita para a gente perceber. Portanto, vacância e provimento se contrapõem. Terceiro tópico dessa aula de hoje é o que a gente chama de deslocamento. E é muito importante que a gente analise o deslocamento junto com a vacância e com o provimento. Porque provimento e vacância se contrapõem. E o deslocamento, ele se assemelha em nome com o provimento. Então, poderia gerar uma pequena confusão aqui para o operador do direito. Mas nós vamos distanciar bastante essas coisas, porque em nada elas se assemelham, a não ser em relação à nomenclatura. Deslocamento são duas hipóteses. Uma que recebe o nome de remoção, e o segundo deslocamento, que recebe o nome de reintegração. Todas as duas são formas de deslocar. Deslocar uma pessoa, o servidor, pessoa física, ou deslocar o cargo do servidor, o cargo que você ocupa. A remoção é o deslocamento do servidor, pessoa física. A redistribuição é a remoção do cargo do servidor. Então, a remoção, deslocamento do servidor. Redistribuição, deslocamento do cargo do servidor. Portanto, eu acho que é automático a gente perceber que a redistribuição, deslocamento do cargo, só pode acontecer no interesse da administração. Nós, servidores, não vamos nos voltar para a administração e falar, olha, eu quero que você coloque 10 cargos no STF. Eu quero que você coloque 10 cargos de analista do TRT na cidade X e tire da cidade Y. É a administração que vai perceber essa necessidade e vai decidir por redistribuir os cargos, reorganizar. Tem muito cargo de analista do TRE, por exemplo, numa cidade, onde o número de eleitores diminuiu. Então, eu pego estes cargos e envio para uma outra cidade, onde o número de eleitores aumentou e tem uma demanda maior por servidores do TRE. Isso é a redistribuição do cargo. A remoção é do servidor. Portanto, acho que a gente consegue perceber. A remoção ela pode acontecer não só porque a administração deseja, mas pode acontecer também porque eu, servidor, gostaria de ser removido e peço para ser removido. Olha, eu sou de Minas e eu estou trabalhando há muito tempo aqui no Piauí e eu quero voltar para Minas. Tem cargo de analista do TRT lá? Tem. Tá vago? Tá. Poderia me remover, me enviar para Minas? Então, a remoção ela acontece, sim, de ofício, porque a administração tem interesse, mas ela acontece também porque eu, servidor, solicito, eu, servidor, peço. E aí, é uma circunstância bastante interessante para a vida prática de quem é servidor, é a gente perceber que a regra é que eu peça e a administração analise o meu pedido e veja se é interessante para ela. Mas que é possível, em 3 circunstâncias, que eu peça e ela esteja obrigada a me enviar para onde eu quiser. Extremamente importante, 3 circunstâncias em que eu consigo a remoção a pedido por direito meu, servidor. Eu tenho direito de ser removido. Primeira delas, bastante simples. Eu, servidor, estou doente, ou alguém da minha família está doente, e eu vou pedir remoção para onde tenha tratamento. A administração não vai deixar eu morrer.
Ela vai me enviar para onde tem tratamento e aí, a partir daí, eu sou removido. Primeira circunstância. Segunda hipótese de remoção em que eu peço e sou atendido é quando eu, servidor federal, sou casado com alguém que é servidor também. Seja ele federal, seja ele estadual, seja ele inclusive militar. E o meu cônjuge foi removido de ofício. Quando o meu cônjuge é removido de ofício, eu que sou servidor federal, tenho o direito de ser removido para onde ele foi. Tá? Segunda hipótese, essa bastante interessante, de remoção em que eu peço e tenho direito. E a terceira hipótese é quando há edital de remoção interna, processo seletivo interno de remoção. A administração observa que existem cargos vagos, oferece aos seus servidores, diz, olha, quem tiver interesse, se inscreva para ir para onde os cargos estão vagos. Se você se inscreveu para um local e o cargo lá está vazio, você tem direito de ir, desde que você esteja dentro do número de cargos vagos naquele local. Então, você tem direito de ser removido quando há um processo seletivo interno e você está dentro do número de cargos vagos daquele local. 3 circunstâncias, portanto, de remoção em que você tem direito de ir, você pede e a administração tem que obedecer ao seu pedido. De extrema importância, tanto teórica quanto prática. E aí a gente consegue visualizar que deslocamento não se confunde com provimento. Não confundam mesmo, porque talvez você possa pensar assim, mas Lucília, eu não saí de um lugar e fui para outro, então eu não preenchi o cargo de analista, eu era do Piauí e preenchi o cargo de analista em Minas. Houve provimento? Não, não houve. Porque prover não é preencher cargo. Você não preencheu um cargo a mais, você continua no cargo de analista. Não houve uma ocupação a mais de cargo. Tanto é que, quando você foi para Minas, o número de cargos de analistas ocupados continua sendo o mesmo, só que mudou de um local para outro. No provimento, nós temos um aumento de número de cargos ocupados e na vacância uma diminuição de cargos ocupados. Na remoção, que é uma hipótese de deslocamento, nós temos o mesmo número de cargos ocupados, porém, espacialmente em lugares diferentes. Eu tinha 100 cargos de analista, eu continuo com 100. Só que antes eram 10 no Piauí e 2 em Minas, agora eu tenho 8 no Piauí e 4 em Minas. Há aqui uma diferença espacial de cargos. Tudo bem? Vamos aos nossos alunos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Professora, o que seria investidura? Muito interessante. Essa pergunta é muito relevante justamente em razão dessa diferença de investidura dependendo do seu regime jurídico, federal ou estadual e qual estado. A investidura é o primeiro ato que liga a pessoa à administração. Então, na investidura nós temos um ato ou um processo que vai ligar a pessoa física à administração. Ligar propriamente, porque perceba que a nomeação é quando a administração te chama, mas só há aquela ligação quando você aceita. Por isso que em âmbito federal a investidura se dá com a posse. Quando eu tomo posse, quando eu aceito, eu me invisto no cargo de servidor. No Rio de Janeiro, a investidura ocorre com a nomeação, com a posse, com o exercício, como eu disse para vocês. Então, a investidura é o ato de ligar a pessoa física ao Estado. Mais alguma? Qual a diferença entre disponibilidade e excedente? Também muito interessante, eu sou muito questionada a respeito disso. Perceba que tanto o disponível quanto o excedente, os dois, eles estão na inatividade. Eles, a princípio, não fazem nada. Ocorre que o disponível, ele vai para a inatividade de forma permanente, pelo menos por um período longo, fica em casa, recebendo proporcional, sem fazer nada. O excedente, ele sai da disponibilidade porque ele iria, mas quando se percebe que é uma readaptação, uma reversão, ele ao invés de ir para a disponibilidade, para inatividade, ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar sem cargo, mas ele fica trabalhando e aí ele recebe integral. Então, o disponível está totalmente na inatividade, recebendo proporcional.
O excedente, ele está na atividade sem cargo, recebendo integral. Mais alguma? Professora, sempre que um cargo está vago, ocorreu vacância? Muito interessante essa pergunta, Flávio. Sempre que um cargo está vago, ocorreu vacância? Não. Porque percebam bem, o cargo ele é criado por lei, nós nascemos. E o cargo ele é criado por lei vago. Depois que a lei cria o cargo, há o concurso e há o preenchimento. E aí, se alguém sai, por exemplo, falece, há novamente a vacância. Então, nem sempre que o cargo está vago, aconteceu a vacância. Porque a vacância, nós vimos aquelas 7 posses. Ele já nasce vago. Então, nem sempre que o cargo está vago, ocorreu vacância. Mais? Não? Então, para a gente resumir a ideia da nossa segunda aula de hoje, nós percebemos que, a partir do momento que a gente faz o concurso público, nós vamos preencher um cargo na administração, nós vamos prover um cargo na administração. Do primeiro provimento, nós temos 6 possibilidades de provimentos derivados, todos preenchimentos de cargo. O que se opõe a isso é a vacância, porque é justamente eu deixar vazio o cargo, sair do cargo, ao invés de promover. E o que está relacionado a isso, mas não se confunde com nenhum desses 2 conceitos, é o deslocamento, onde eu mantenho o cargo preenchido, porém, esse cargo preenchido, ele vai variar no espaço. No caso da remoção, e o cargo, seja ele preenchido ou não, vai variar no espaço no caso da redistribuição. Então, provimento não se confunde com vacância, que não se confundem com deslocamento. Essa foi a ideia da nossa aula de hoje. Vamos, portanto, lembrar vocês o nosso e-mail para que vocês mandem dúvidas, colocando sempre qual a aula, qual o tema, o meu nome, para facilitar que as dúvidas sejam encaminhadas. saberdireito@stf.jus.br. Programa saberdireito@stf.jus.br. Aguardo as dúvidas de vocês. Novamente agradeço ao Flávio, agradeço ao Gabriel e agradeço a Claren. Aguardo todo mundo para a terceira aula para nós darmos continuidade a essa lei tão importante que é a Lei 8.112 de 1990. Até a próxima.